Boa tarde, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? Como vão? Queridos, hoje nós vamos acompanhar um trecho da polêmica pregação do pastor André Valadão, que já gerou uma tempestade num copo d'água aqui no Brasil, que é onde a imprensa, que é onde o Congresso, que é onde os deputados aqui no Brasil querem até mesmo prender o pastor André Valadão. Tantas coisas mais sérias e importantes para resolver aqui no Brasil, eles querem prender o pastor André Valadão. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. Mas aí você deve estar se perguntando, mas Malaguês, qual o motivo para prenderem o pastor André Valadão? O que ele fez de errado? O que ele falou? O que ele falou na sua pregação? Queridos, segundo a imprensa, disse que o pastor André Valadão, incentivou, apoiou os crentes, os fiéis da sua igreja a matarem os crentes. Foi isso que a âncora do jornal da Bandeirantes disse, a Adriana Araújo, disse com essas palavras. Mas vamos acompanhar comigo aqui na internet, se realmente foi isso que o pastor André Valadão disse, queridos. Vamos ver? Vamos aqui. Tá aqui um videozinho, Um shorts. Vamos lá acompanhar agora. Não, o que vale é toda forma de amor. Deixa casar. Deixa viver. Aí hoje você vê nas paradas homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças. Aí você horroriza. Ah, que absurdo! Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, tá com você. Vou falar de novo, tá com você. Queridos, dê um pause aqui. Em algum momento você ouviu o pastor André Valadão falar que era para matar os gays? Eu não ouvi. Vamos ouvir de novo a pregação? Vamos ouvir aqui, de repente eu devo estar com dor de ouvido, ou com meu ouvido entupido, ou eu não entendi o que ele falou. Talvez o pastor André Valadão esteja falando aqui grego e eu não esteja entendendo. Vou ouvir de novo. Vamos comigo? Sacode os quatro do teu lado e fala, vamos pra cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah não, o que vale é toda forma de amor. Deixa casar, deixa viver. Aí hoje você vê nas paradas homens e mulheres nuas, com seus órgãos genitais completamente expostos, dançando na frente de crianças. Aí você horroriza. Ah, que absurdo! Mas essa porta foi aberta quando nós tratamos como normal aquilo que a Bíblia já condena. Então agora é hora de tomar as cordas de volta e dizer, não. Pode parar, reseta. Aí Deus fala, não posso mais. Já meti esse arco-íris aí. Se eu pudesse, eu matava tudo e começava tudo de novo. Mas já prometi para mim mesmo que eu não posso, então agora tá com vocês. Você não pegou o que eu disse? Eu disse, tá com você. Vou falar de novo, tá com você. Sacode os quatro do teu lado e fala, vamos pra cima, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Bom, essa aí foi a pregação do pastor André Valadão, Em nenhum momento o pastor André Valadão, meus amados, fala para os fiéis, para a igreja matar os gays. Em nenhum momento. Houve aí um equívoco da imprensa. Agora, olha o que disse, Porque até mesmo acrescentaram palavras, na pregação do pastor André Valadão. Essa repórter, ela colocou palavras que o pastor André Valadão não disse na sua ministração. É aí que está o erro. Pessoas ficam inventando mentiras. Olha o que a repórter disse. Presta atenção aqui. Isso aqui é um jornal importante da Bandeirantes, hein? Olha como está a imprensa brasileira. Essa situação absurda. Um pastor chamado André Valadão disse num culto que os evangélicos deveriam matar pessoas LGBTs. Você ouviu o que ela disse? Vamos ver de novo? Olha, presta atenção.
essa situação absurda. Um pastor chamado André Valadão disse num culto que os evangélicos deveriam matar pessoas LGBTs. Bom, até aí, queridos, até aí. Meus amados, é polêmica a coisa, viu? Para começar, essa é a imprensa, né, que traz as notícias aí pelo Brasil. Você vê como a imprensa, ela mente. Colocaram palavras na boca do pastor André Valadão que ele não disse. Pelo contrário, meus amados, nós temos que entender o seguinte, porque a igreja, eu e você, somos espirituais. E jamais um homem, uma mulher carnal vai entender as coisas espirituais que vêm dos céus. Então, como um homem carnal, ele vai entender o plano de Deus para o homem aqui na terra? Ele não vai entender, porque ele está na sua carnalidade, ele está aí na sua consciência da sua carne, nos seus desejos carnais. Então jamais ele vai entender o que Deus tem para o homem aqui na terra. Mas para você entender, você tem que ser espiritual, como disse o apóstolo Paulo. Por isso que essa repórter jamais vai entender a pregação do pastor André Valadão. Ela pode ouvir 1000 vezes, mas ela não vai entender. Queridos, isso é muito sério. Sabe por quê? O pastor André Valadão aqui disse, né? Ele estava pregando ali, aquele momento da pregação. Talvez ele não usou as palavras certas na hora da pregação. Que deu a entender, né? Segundo aqui a imprensa, que era para os fiéis matarem os gays. Mas não, queridos. Não foi isso que o pastor André Valadão disse. O pastor André Valadão aqui não é homofóbico. Chegando ao ponto aí, né, de essa pregação aqui parar lá no Congresso Nacional e os deputados querem aí prenderem o pastor André Valadão, né? Dizem que ele é responsável pelo que ele disse. Em nenhum momento o pastor André Valadão aqui incitou o ódio, a violência. Pelo contrário, ele está aqui pregando o amor de Cristo. Queridos, toda a palavra de Deus, eu já disse isso aqui mais de uma vez aqui no canal e vou voltar a dizer de novo. A palavra de Deus aqui, ela não está para agradar a minha e a sua vida. Ela está aqui para confrontar o nosso pecado, independente do pecado que você cometa, independente do pecado que eu cometo. Ela está aqui para confrontar a minha vida. Então, o que acontece, meus amados? O pastor André Valadão, ele não estava aqui, né, fazendo um discurso numa faculdade, ele não estava aqui discursando politicamente, não, ele estava aqui pregando a palavra. E muitas pessoas da imprensa entenderam essa parte, pegaram esse trechinho aqui da palavra e entenderam errado. Tem que pegar o contexto inteiro da pregação e ouvir. Pelo contrário, ele estava aqui incentivando a nós não ficarmos quietos, né? Para não sermos censurados perante as situações que se levantam aí fora. Perante, né, o que está acontecendo no mundo. Mas pelo contrário, é para a gente levar o amor e a palavra de Deus aí fora. Foi isso que o pastor André Valadão disse. Porque até aqui mesmo nessa pregação ele fala que nós estamos vivendo o tempo da graça. Né? Ele fala aqui o que aconteceu lá em Gênesis. Que Deus ele fez uma aliança com o homem após o dilúvio. Após o dilúvio. Deus fez uma aliança. Que aliança foi essa? O arco-íris no céu. E toda vez que o homem olhar para esse arco-íris, é para ele lembrar da aliança que Deus fez para com o homem, fez para com sua criação. E Deus enviou Jesus Cristo, morrendo na cruz do Calvário por mim e por você, meu querido. Né? Para a gente se arrepender dos nossos pecados. Quando Cristo morreu ali, foi para perdoar os meus e os seus pecados. Seja aí você... Seja você gay, seja você aí macumbeiro, seja você aí idólatra, seja você aí ladrão. Independente do pecado que você cometa, Cristo morreu por todos nós. E se nós quisermos morar no céu, nós temos que nos arrepender. E o Espírito Santo vem e nos convence de todo o pecado.
Queridos, porque a porta do céu não é larga. Não é qualquer um que vai entrar no céu. Meus amados, não é qualquer um que vai entrar no céu. Tem um preço a ser pago. Mesmo com a graça que Cristo trouxe nos dias de hoje, nós temos que pagar um preço pela graça. Qual que é esse preço? É eu e você se arrependendo. É confessando a Jesus Cristo. É largando a velha vida, né? Largando os pecados de lado e vivendo uma nova vida qual Deus tem para mim e para você. Mas o que acontece nos dias de hoje? Os ativistas, as pessoas, né? Elas não querem saber de Deus, não querem saber da verdade. Queridos, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, meus amados, né? Olha, a imprensa, ela, infelizmente, ela está perseguindo a igreja. Os tempos difíceis estão aí e muitos não têm se atentado. Olha que Jesus está voltando e os sinais estão aí. Queridos, eu estou com o pastor André Valadão. Porque para você entender uma pregação dessa, você tem que ser maduro espiritualmente para entender. Porque não é qualquer um que entende uma pregação dessa. Infelizmente, é isso que tem acontecido aí fora. Só que, no caso aqui, o pastor André Valadão talvez não tenha colocado as palavras certas, né? Que deu a entender isso para a imprensa. Mas não foi isso que ele quis dizer. Então, queridos, aonde a gente for, nós temos que tomar cuidado, né? Temos que levar o amor de Deus, respeitando a todos, através da palavra. E deixar que o Espírito Santo convença o homem do pecado. Mas para nós pregarmos a palavra, a gente não pode ter medo, e muito menos, né? Ter medo e deixar que esse medo, né, venha nos censurar. Nós temos sim que falar do amor, denunciando o pecado, falando, né, que o pecado leva ao inferno. Porque é a Bíblia que diz. Em 1 Coríntios 6:9 fala, né, se as pessoas não se arrependerem, né, os ladrões, os homofóbicos, ou seja, não se arrependerem, queridos, vai para o inferno. Não vão herdar o reino dos céus. É a Bíblia. E ainda que eles queiram rasgar a Bíblia, reescrever a Bíblia como a Xuxa, meus amados, eles não podem apagar a história que Cristo fez aqui na terra por mim e por você. Jamais eles vão poder apagar a palavra de Deus. E infelizmente, né, essa geração aí ativista, eles querem o quê? Apagar a palavra de Deus. Eles não querem que eu e você vivamos a palavra. Então, meus amados, nós temos que dar todo o apoio aqui ao pastor André Valadão através das nossas orações e pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa nação nesses dias. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, deixa aí um like no canal. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.